Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs que nos acompanham pelo sistema de rádio e pelas mídias sociais e no nosso canal do YouTube, no qual você deve se inscrever se ainda não o fez e deixar uma palavra, um like para melhor incentivar o nosso programa. Nós vamos iniciar neste momento a oração da manhã, na presença do Deus vivo, proclamando com fé: o ressuscitado vive entre nós. Hoje é domingo, dia em que a Igreja encerra o ano jubilar Peregrinos de Esperança. Aqui na Diocese de Formosa nós vamos encerrar por foranias. Logo mais às 19 horas celebrarei na Catedral o encerramento do Ano Santo. Quero te convidar a assistir à missa, se você não puder participar conosco, estiver impossibilitado de ir à missa nesse dia, pode assistir e acompanhar conosco pelo nosso canal do YouTube, Dom Adair José Guimarães. E a Igreja também celebra no dia de hoje os santos mártires inocentes, crianças que foram mortas por causa de Cristo, mesmo sem o saberem, mesmo sem terem consciência racional do martírio. A liturgia nos coloca diante de um mistério profundo e perturbador: o sofrimento dos inocentes e sua união com a obra de redenção ou da redenção. Os santos inocentes não morreram por Cristo, por escolha consciente, mas morreram no lugar de Cristo. Santo Agostinho os chama de flores dos mártires, colhidas antes mesmo de florescerem plenamente neste mundo. Para ele, essas crianças proclamam o Cristo vivo, com palavras, não com palavras, mas com o próprio sangue. Herodes representa o poder que teme perder o controle diante do nascimento de Jesus. Ele não busca a verdade, mas tenta eliminar a ameaça. Assim acontece ao longo da história da Igreja. Sempre que o reino de Deus se aproxima, o mundo reage com violência, especialmente contra os mais frágeis. Os santos inocentes nos revelam que a inocência é insuportável para um mundo corrompido. E o pior, esse mundo corrompido quer a todo custo corromper a inocência. Sobremaneira através da educação, onde certos elementos promovem o sexo livre, promove a ideologia de gênero e tantos outros males. Os inocentes não tinham armas, não tinham voz, não tinha defesa. E exatamente por isso tornaram sinal do reino, pois Deus se manifesta onde a lógica humana vê apenas fraqueza. São Gregório de Nissa afirma que esses pequenos não perderam a vida, mas foram introduzidos diretamente na glória. Porque Deus não mede a santidade pelo tempo vivido, mas pela união com Cristo. A dignidade deles não está na idade, mas no fato de terem sido
tocados pelo mistério da encarnação. Hoje, esses mártires falam também das muitas formas modernas de massacre, da inocência. Crianças feridas pela violência, pelo abandono, pela indiferença, pelo abuso sexual, a pedofilia, pela negação da dignidade de Cristo. Celebrar os santos inocentes mártires é deixar que Deus questione nossa consciência. E a primeira palavra que nos vem nesta manhã é a jaculatória de hoje, que ilumina esse mistério. O ressuscitado vive entre nós. Hoje é domingo, dia do Senhor. Eles morreram, mas não foram vencidos pela morte. Em Cristo a vida tem a última palavra. A ressurreição dá sentido até mesmo às mortes que parecem absurdas aos nossos olhos. O sangue inocente não é útil, ele acalma, nos conclama aos céus com este sangue de Abel, e Deus responde com a vida nova. Que esta manhã, meus diletos e amados irmãos e irmãs, nos ajude a reconhecer que o cristão é chamado a proteger a vida, a defender os pequenos, a resistir às estruturas da morte. E que, como igreja, saibamos ser voz para aqueles que não podem falar. Repetamos com muita fé: o ressuscitado vive entre nós. Amém. O evangelho de hoje, extraído do livro de São Mateus 2, 13 a 18. Após a partida dos magos, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe de noite e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: eis que chamastes do Egito o meu filho. Ou o próprio Deus que diz: do Egito chamei o meu filho. Vendo que tinha sido enganado pelos magos, Herodes ficou furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o seu território, de 2 anos para baixo, conforme a família que havia averiguado junto aos magos. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro de grande lamento. Raquel chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Assim, neste evangelho, José aparece como guardião silencioso da vida. Obediente à voz do Senhor, Herodes, ao contrário, representa o poder que mata
para não perder o trono. Tem ou não alguma semelhança com o Brasil? Claro que tem. Mateus nos mostra com este evangelho que desde o início a vida de Jesus está cercada por perseguições e sangue derramado. É impossível até pensar a igreja num estado de paz, de tranquilidade, sem quem a persegue. É difícil. E esse texto melhor, termina em esperança velada. Deus não abandona seu filho. Ele age no silêncio, no sonho, na obediência humilde. A violência não interrompe o plano divino. Paradoxalmente, ela revela o plano divino. Os santos inocentes mártires não morreram em vão. Eles estão unidos ao Senhor ressuscitado, que um dia vencerá definitivamente toda a morte. E por isso podemos proclamar, mesmo diante da dor, o ressuscitado vive entre nós. Eu creio, prezado irmão e irmã que me assiste, que esse dia da liturgia, esse dia que faz memória aos santos inocentes mártires, nós não podemos perder de vista a necessidade de implementarmos grandes trabalhos nas nossas paróquias para que tenham um alcance grande o coração das crianças, porque é no coração da criança que Deus vai desenhando o seu amor. E o texto termina com uma esperança velada. Deus não abandona ninguém. Ele está sempre a soprar o seu amor em nossas vidas. Por isso é uma grande bobagem, uma grande fraqueza, um católico dizer que Deus o abandonou. E se você está com esse pensamento no seu coração, procure se libertar dele, para que a sua vida seja verdadeiramente livre de todos estes obstáculos. Amém. Passamos a nossa oração de conclusão do nosso programa nesse domingo 28 de dezembro. Seu nosso Deus abençoa os irmãos e irmãs que nos acompanham nesta jornada de oração mediante a oração da manhã. Cura, Senhor, os enfermos, os que estão tristes, os que estão passando por dificuldades. Renova a fé e a esperança de todos nós e nos conceda a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz, Deus te abençoa rica e abundantemente. Amém. Um abençoado domingo para você e a sua família.